Esse é um Capso e nós vamos falar agora do Marcos Duval. O senador Marcos Duval, eleito pelo Espírito Santo, está nos Estados Unidos. E o pessoal da esquerda está reclamando muito porque ele supostamente teve os passaportes bloqueados, tá? O Alexandre de Moraes bloqueou os passaportes dele e com isso ele não deveria ter conseguido sair do Brasil. Agora, ele diz que não. Por que ele diz que não? Porque a verdade é que qualquer medida cautelar do STF contra deputados ou senadores, contra parlamentares, precisa ser referendada pelo Congresso. Por isso que ele conseguiu viajar. Ele está com o passaporte dele ainda. O Alexandre de Moraes ordenou a retenção do passaporte dele? Sim. Isso foi aprovado pela Câmara? Não. Então ele continua com o passaporte válido, pegou um avião em Manaus e foi para Miami e sem problema algum no final das contas. Vamos entender esse caso aqui porque, de novo, a esquerda está chorando pra caramba. Tá chorando? Porque querem convencer o Alexandre de Moraes de que ele ainda tem algum poder, que ele tem que mandar prender Bolsonaro ou alguma coisa assim. O Alexandre de Moraes já caiu em desgraça. Todo mundo já sabe que ele não vai a lugar nenhum, né? E o Marcos Duval não fez nada de errado. Não há medida que o STF possa tomar contra deputados e senadores sem a aprovação do Congresso. Então, ele simplesmente viajou porque ele tinha o direito de viajar. Agora, independente disso, existe uma outra coisa que ele está dizendo que vai revelar informações muito importantes e coisa e tal. E aí eu tenho que confessar para vocês que eu não sei se eu acredito, porque o Marcos Duval ele já falou um monte de coisa que para mim soou meio absurda. Então eu não tenho certeza se eu acredito que o Marcos Duval vai falar alguma coisa realmente relevante, né? Mas vamos ver, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Turguniev, a Moisés, Sabrininha tem 5 gatos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Marcos Duval, vocês sabem, senador pelo Espírito Santo, próximo a Bolsonaro, né, gostava do Bolsonaro e coisa e tal, e chegou a ser investigado porque fez declarações. É o mesmo esquema dessa suposto golpe do Bolsonaro, né? O cara falou umas merda? O cara falou umas merda, a verdade é essa, tá? Falou um monte de... não falou só umas merdas, falou muitas merdas, né? Mas a verdade é que não consta que tenha feito nada de efetivamente ilegal aqui no Brasil, né? Na verdade o cara falou tanta merda que eu até parei de falar, de repetir as coisas que ele falava, porque ele falava uns negócios que não, porque tem um pendrive que eu não sei o que é lá, que eu vou resolver o problema, que tem todas as informações aqui. E eu sinceramente não acredito, né? Se ele tivesse realmente informações confidenciais, ele já teria disponibilizado essas informações, não tem ainda. Então a verdade é que não faz sentido esse tipo de coisa. Agora, ele está nos Estados Unidos, está em Miami. E o pessoal está querendo dizer que isso daí é mais uma fuga, que mais um que fugiu e não sei o que lá. Pois é, pode ser que ele seja de fato mais um exilado, né? Vocês sabem, na ditadura militar brasileira aqui nos anos de chumbo, né, nos anos 60, anos 70, um monte de gente se exilou e foi necessário, porque, né, se você ficasse aqui você era preso, né? Então muita gente optou pelo exílio, né, no Chile, na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos. Enfim, muito triste isso. Felizmente, depois, quando teve a anistia, o pessoal pôde voltar para o Brasil. E, bom, aquele negócio, há questionamentos, realmente isso foi bom para o Brasil voltar essa comunistada toda para cá, mas a verdade é que não tem como evitar, porque no final das contas o comunismo, o socialismo, né, a inveja, em última análise, é um sentimento humano. Isso surgiria de qualquer forma no povo brasileiro, mesmo que essas figuras ficassem ainda no exílio. Então é errado de qualquer forma, não adianta tentar esconder isso para debaixo do pano. Então aqui, ó, o senador Marcos Duval, investigado pelo STF, viajou na noite da última quarta-feira, dia 23, para Miami. O político estava com o passaporte bloqueado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava com o ministro Alexandre de Moraes emitiu a ordem de bloqueio do passaporte, mas para essa ordem valer, tem que ter o ok do Congresso. O Congresso nunca deu o ok para isso, então não tem bloqueio de passaporte para o Marcos Duval. Aí o pessoal está falando aqui que não, porque ele saiu de Manaus e que teria escondido o passaporte diplomático e não sei o que lá. Gente, todo passaporte hoje em dia, ele é verificado online, tá? Então assim, não tem esse negócio, que o meu passaporte físico está escrito aqui. Se ele tivesse sido bloqueado de fato no site da Receita Federal, ele não teria conseguido, no site da Polícia Federal, desculpa, ele não teria conseguido sair do Brasil de qualquer forma, porque ele ia chegar lá quando você vai viajar,
para quem não sabe, para o exterior, você tem que apresentar o seu passaporte antes para a Polícia Federal do Brasil, para dizer que está saindo do Brasil. Se tiver qualquer observação da justiça lá, de não pode viajar, ali você já fica. Ali você já não vai embora, já não sai, não pega o seu voo.